Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a essa aula sobre os 4 temperamentos. Eu me chamo André de Paula Benacchio e o meu objetivo aqui é passar um pouquinho do meu conhecimento sobre os 4 temperamentos para vocês, para que vocês consigam fazer uma autoanálise, né? Identificar seus pontos fortes e fracos, e a partir disso aqui, vocês possam ser pessoas melhores, possam atingir seus objetivos e que vocês possam realmente ter uma mudança de vida, né? E também que vocês possam aprender a identificar os temperamentos das pessoas com as quais vocês convivem. Vocês vão perceber, a partir desse estudo dos 4 temperamentos, que muitas das coisas que são problemas nos relacionamentos, né? Sejam com seus cônjuges, entre pais, filhos, relacionamento entre amigos, vocês vão perceber que muita coisa está relacionada assim aos temperamentos, porque cada temperamento nós podemos dizer que são pessoas totalmente diferentes, estão num mundo totalmente diferente, ou seja, aquilo que impacta a mim de uma forma vai impactar a outra pessoa, né, a partir do seu temperamento de uma forma totalmente diferente. Então o intuito aqui é sim que você consiga, né, fazer uma autoanálise, melhorar a si mesmo e também o que? Conhecendo outra pessoa, você possa melhorá-la e também, né, você ter um ganho, ter uma melhora nesse seu relacionamento, perfeito? Bem, quais são os 4 temperamentos, né? Primeiro de tudo, né, eu defini com vocês quais são os 4 temperamentos. Nós temos o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Perfeito? Bem, se nós temos 4 temperamentos, nós podemos já partir da premissa que existe 75% de chance da pessoa com a qual você convive estar num mundo totalmente diferente do seu. Perfeito? E dentro desses 4 temperamentos, nós temos aí até 3 subdivisões que nós podemos chamar de como se fossem subtemperamentos, né? É possível sim que a pessoa tenha o mesmo temperamento que o seu, porém ela ser muito diferente de você. Bem, se nós considerarmos essa premissa de que dentro de cada um dos 4 temperamentos existem 3 subtemperamentos, essa chance que era de 75%, ela sobe, ela aumenta, ela vai para 90%. Ou seja, existe, na verdade, né, a cada 10 pessoas que você conhece, praticamente 9 são totalmente diferentes de você. Então eu já coloquei para vocês aqui um grande problema, certo? Se de 10 pessoas que você conhece, 9 estão num mundo totalmente diferente do seu, você já, né, começa a vislumbrar aqui que por isso que muitos relacionamentos, né, por isso que existe muita dificuldade no relacionamento com pessoas. Porque nós estamos falando de pessoas com temperamentos diferentes, que enxergam as coisas totalmente diferentes, que são impactadas pelas coisas do mundo de uma forma totalmente diferente, e isso sim, o que? Ele vai refletir direto, né, nos relacionamentos humanos, perfeito? E o que seriam esses 4 temperamentos, né? Bem, os 4 temperamentos nós podemos considerar como se fosse um filtro, né? Um filtro onde passam nossas emoções, a nossa visão, a nossa audição, até mesmo o nosso paladar, perfeito? O que quer dizer isso? Vocês estão vendo esse vídeo agora, vocês estão, né, prestando atenção na minha fala, vocês estão sendo impactados também pelas coisas que estão ao redor de vocês, pelo ambiente que vocês estão, certo? Pelos sons do ambiente, pela luminosidade do ambiente. Eu não sei em qual momento da vida de vocês que vocês estão, né? Vocês estão sendo impactados pelos pensamentos, pelas ideias, enfim, né? Tudo isso são estímulos, né, aos quais todos nós estamos sujeitos ao longo do nosso dia, né? Tudo isso chega até a gente, passa pelo filtro do nosso temperamento e nós damos uma resposta a tudo isso a partir do quê? Desse nosso temperamento, né? Ou seja, os temperamentos nós consideramos temperamentos quentes, que são o colérico e o sanguíneo, são pessoas que, né, recebem essas coisas do mundo, essas impressões do mundo, trazem para dentro de si e devolvem isso o quê? Elas estão expandindo, os temperamentos sim, elas estão expandindo. Elas devolvem isso em forma de ação, que no caso é o colérico, ou em forma de expressão, que no caso do sanguíneo, perfeito? Em contrapartida, nós temos os temperamentos frios, que são o fleumático e o melancólico. Então essas pessoas que têm um temperamento frio, elas recebem essas impressões do mundo, quer dizer, tudo isso, né, que está impactando, perfeito? Isso ela recebe dentro dela, passa pelo filtro do temperamento, ao invés dela expandir, ela recolhe, né? Ela puxa para baixo, ela concentra, né? Se você até agora não está entendendo muito bem o que seria essa questão de expandir, de trazer para, né, para dentro de si, de quente, de frio, não se preocupe. Ao longo dessa aula tenho certeza que você vai entender direitinho essas características dos
temperamentos. Bem, agora eu gostaria que você fizesse uma autoanálise, né? Eu vou colocar aqui algumas situações para você. Gostaria que você pensasse um pouquinho nessas situações que eu vou te colocar e para que a gente começasse já a fazer uma análise prévia, para que você tenha elementos, para que você consiga, né, descobrir qual é o seu temperamento. Perfeito? Bem, nós temos pessoas que, por exemplo, né, imagina que uma situação é uma pessoa que está numa festa, né? Existem pessoas que elas estão numa festa, elas têm a necessidade de conversar, de brincar, de estar com outras pessoas, né? De estar participando dessa festa. Não temos aquelas pessoas que elas estão numa festa, mas elas conseguem ficar muito bem sozinhas. Quer dizer, ela não precisa estar interagindo com outras pessoas, né? Ela não precisa da interação humana propriamente dita para ela ficar bem. Ela consegue ficar muito bem sozinha e, na verdade, ela até lida muito bem com essa solidão. Isso, na verdade, nem soa para ela como se fosse uma solidão, né? Porque, na verdade, ela prefere, né? Ela aspira a estar sozinha, né? Então, nós temos aí dois tipos de pessoas, né? Aí você pode fazer uma reflexão. Você é essa pessoa que prefere ficar sozinha no seu canto, você, né? Não se sente solitária com isso, você é aquela pessoa não, que chega, por exemplo, chegou numa festa, você tem necessidade de falar, você tem necessidade de expandir, de conversar com as outras pessoas. Enquanto você não está conversando, não está interagindo, isso te incomoda, né? Nós temos também pessoas aqui, por exemplo, né, que estão diante de um dilema na vida, né, de um problema a resolver. Você é aquela pessoa que gosta de agir, de partir para a ação, de tentar resolver o problema, ou você é uma pessoa que precisa pegar esse problema, precisa pensar, precisa refletir, precisa olhar os prós e os contras para então tomar uma decisão, né? Qual tipo de pessoa você é? Você é a pessoa mais reflexiva, que precisa se aprofundar nas questões, nos problemas, nas coisas da vida, ou você é essa pessoa que não pensa muito e já parte para a ação, já consegue agir de imediato? Nós temos aqui, por exemplo, uma outra situação. Talvez você que esteja assistindo meu vídeo agora, você já tenha passado por isso, né? Você, por exemplo, está numa discussão, você recebe uma bronca, essa bronca em você não consegue administrá-la muito bem no momento, né? Você leva aquela bronca, você se assusta, aquilo fica dentro de você, você não consegue reagir de imediato, e muitas vezes a resposta, né, para aquela bronca, ou daquela pergunta que a pessoa te fez na hora, que te deixou sem graça por algum motivo, muitas vezes essa resposta ela vem em segundos, minutos ou muito tempo depois. Eu tenho certeza que se você tem um temperamento frio, você já deve ter passado por isso. Isso chega até a ser constrangedor, sim, porque, né, você acaba achando que você não, que de repente você não é uma pessoa, sei lá, pode até se achar uma pessoa burra, porque não consegue reagir de imediato, não consegue dar aquela resposta que a pessoa precisa, né? Então eu gostaria de dizer para você que isso está totalmente relacionado ao seu temperamento. Não precisa ter medo, não precisa se desesperar, porque você não é uma pessoa com menos capacidade, porque você não consegue reagir de imediato, ok? Isso que é uma característica do seu temperamento, perfeito? Se você é uma pessoa, por exemplo, que está numa discussão, você é aquela pessoa que briga, que quer fazer valer o seu ponto de vista e você briga até o final e você leva até as últimas consequências para provar que você está certo, ou você é uma pessoa que, até que é lógico, né, todos nós queremos fazer valer aquilo que nós pensamos, nosso ponto de vista, mas você é aquela pessoa que consegue, né, medir muito bem e ver que muitas vezes não vale a pena ficar discutindo, ficar levando a discussão muito adiante, você prefere até se retirar disso, né? Por mais que você ache que você esteja certo, que você tem razão, você não vê muita vantagem às vezes em ficar discutindo, né? E impondo o seu ponto de vista, aquilo que você pensa, né? Qual desses dois tipos de pessoas que você é? Perfeito? Uma outra situação aqui você está, por exemplo, observando uma discussão, né? Você é uma pessoa que de repente tenta conciliar os contrários, olhar o lado de uma pessoa, olhar o lado de outra, ponderar as coisas, para depois tomar partido se você fica a favor de uma pessoa, se você fica de outro, ou você é uma pessoa que você não tem muito costume de se aprofundar nas coisas, você não gosta de se aprofundar, né? Qual desse tipo de pessoa é você? Outro ponto aqui que nós podemos pensar também, que está relacionado ao nosso temperamento, você é aquela pessoa que quando você acorda pela manhã, você é uma pessoa que acorda alegre, feliz, de bem com a vida, né? Até mesmo dando um bom dia para os pássaros, ou você é uma pessoa que acorda mais calma, tranquila, você não gosta de muito barulho, muita falação na sua cabeça logo pela manhã, né? Então qual
qual desses dois tipos de pessoa que é você, tá? Perceba que eu coloquei para vocês aqui situações em que, dependendo do seu temperamento, você vai reagir de uma forma diferente a cada uma dessas situações, ok? Se você tem um temperamento quente, por exemplo, como eu já disse, né? Você recebe as coisas do mundo, isso vem para dentro do seu peito, passa pelo filtro do seu temperamento e você devolve isso de uma forma expansiva, né? Quem tem um temperamento colérico, por exemplo, né, quais são as características do temperamento colérico? O temperamento colérico, ele recebe as coisas do mundo, passa pelo filtro do temperamento dele, ele devolve isso para o mundo em forma de ação, ou seja, coléricos são pessoas que sempre estão agindo, que gostam de fazer as coisas, né, que têm dificuldade em ficar parado, que estão sempre procurando alguma coisa para fazer. Se você é uma pessoa que sente isso, você provavelmente tem um temperamento colérico, perfeito? E os coléricos, por exemplo, são pessoas que gostam de ser desafiadas, né? A meta do colérico é ele ser o melhor, ele ser o grande, né? O colérico ele nunca entra num jogo para perder ou só simplesmente para participar. O colérico é aquela pessoa que ele entra no jogo para poder ganhar, para ser o melhor, né? Ele aspira a isso, né? A vida dele ele pede isso, ele entra no jogo para ganhar, para fazer o melhor que ele puder, para ser o melhor, para ser o campeão. Então, o colérico ele tem essa facilidade, ele consegue conceber as ideias, as coisas na mente dele e colocar isso em prática, isso né, colocar em ação muito facilmente. Então, essa é uma característica do colérico. Por outro lado, o colérico ele tem uma certa dificuldade, né, de ter paciência com pessoas que de repente não estejam no mesmo ritmo que ele. Por exemplo, você pega as pessoas de temperamento frios, elas não estão no mesmo ritmo do colérico. Então o colérico ele tem essa certa dificuldade de lidar com pessoas que não estejam de repente no mesmo ritmo, na mesma pegada que ele. Uma outra dificuldade que o colérico tem por exemplo, ele parte para ação, legal, uma pessoa que faz as coisas, que reage muito bem, que age na hora, não fica pensando muito, ele faz aquilo que tem que fazer, tem essa característica legal. Porém, ele tem uma certa dificuldade em hierarquizar as coisas, né, as atividades. Né? Se você é colérico, você pode ter certeza, se você tem 3 atividades para você fazer, você vai procurar fazer aquela que mais te desafia, certo? E nem sempre a tarefa mais desafiadora é aquela que tem que ser feita no momento. Então o colérico ele sempre precisa ter esse cuidado, ele precisa pegar situações na vida dele, por exemplo, ele tem 3, 4 coisas para fazer num dia. Ele não tem que fazer aquela que seja mais desafiadora. Ele somente vai fazer aquela mais desafiadora se for a tarefa que realmente precisa ser feita no momento. Então, se você tem um filho colérico, se você de repente é um chefe, você é um líder, se você é um gestor, um gerente, um dono de uma empresa, um empresário, e você tem um funcionário que de repente tem esse temperamento colérico, é imprescindível que você consiga, né, ensine-o, principalmente se você tem um filho pequeno, ensine-o a hierarquizar as tarefas que são necessárias no dia a dia. Lembrando que nem sempre a mais desafiadora é aquela tarefa que precisa ser feita naquele momento. Legal, pessoal? Então aqui eu coloquei para vocês aqui as principais características do temperamento colérico. Bem, então temperamento quente. Agora eu vou falar do outro temperamento que é considerado um temperamento quente. Né? Sempre quando eu falo temperamento quente, vocês podem pensar, o quente, o que é o calor? Ele está expandindo, ele está queimando. Né? Então o calor ele está, né? De certa forma, quando você fala em calor, você lembra dessa expansão. Nós temos o colérico que está expandindo para a ação, temos o sanguíneo que está expandindo o quê? Para a fala. Né? Ao contrário do colérico, o sanguíneo é uma pessoa que ele, ao invés de, né, o colérico ele organiza bem as ideias dele, a vida dele, o quê? Agindo, né? Teve a ideia, agiu, foi impactado pelo mundo, agiu. O sanguíneo não, ao contrário, ele age, mas ele não age, né? É até um pouco estranho falar isso, ele não age agindo, ele não age através de uma ação propriamente dita. A ação do sanguíneo é a fala, é a expressão. Então o sanguíneo é uma pessoa que ela precisa falar, precisa conversar, o quê? Para organizar bem as suas ideias, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de falar, que gosta de conversar, que tem essa necessidade de expansão, de expressão, de conversar com as pessoas, de estar com pessoas, sempre conversando, você provavelmente tem um temperamento sanguíneo, porque essa é a característica principal do temperamento sanguíneo, a expansão através da fala. Então, são pessoas geralmente muito divertidas, que gostam de falar, de conversar, né? Ao contrário do colérico, por exemplo, o colérico, como eu disse para vocês, ele gosta de entrar no jogo para ganhar. O sanguíneo, a meta, claro, né? Todos nós gostamos de ganhar, né? Gostamos de ser melhores, de ser bons. Só que a meta principal do sanguíneo não é ele entrar no jogo para ganhar. O sanguíneo ele prefere entrar no jogo para participar, para estar com as pessoas, né?
Então o valor do sanguíneo, para o sanguíneo, ele não está na ação propriamente dita, né? Em ser o melhor, em ser o campeão, em expandir, em fazer as coisas. A ação, né? O valor do sanguíneo é o quê? É estar com as pessoas, é conversar, é interagir. Perfeito? Por isso que, né, uma das questões que eu coloquei para vocês anteriormente foi justamente essa, né? Né? Se você é uma pessoa que tem necessidade, né, o exemplo que eu coloquei para vocês anteriormente, se você é uma pessoa que está numa festa, tem necessidade de falar, de interagir, você é uma pessoa provavelmente com temperamento sanguíneo, né? Pode ser que você seja até um pouco tímido, que você não vá expandir, sair conversando com todas as pessoas, por causa da timidez. Mas se você sente isso, né? Se você sente de você essa vontade de falar, de se expressar, de sempre estar conversando, você precisa realmente falar para organizar melhor as ideias dentro da sua cabeça, provavelmente você tem um temperamento sanguíneo, certo? Você pode pegar, por exemplo, crianças que têm um temperamento sanguíneo, geralmente são crianças muito agitadas. Por quê? Justamente, né? Porque a criança, o que acontece, né? A criança ela não tem suas capacidades ainda totalmente desenvolvidas, concordam comigo? A criança ela só vai ter sua capacidade desenvolvida, né? Seu raciocínio, a sua fala, por volta dos 6, 7, 8 anos de idade. Então, enquanto a criança ela não atinge essa idade da razão, onde ela consegue falar, se expressar de uma maneira melhor, ela vai ser uma criança muito agitada. Por quê? Né? Essa é a característica do sanguíneo. Ele precisa falar, ele precisa se expressar, ele precisa o quê? Colocar para fora aquilo que ele está sentindo. A criança, se ela não tem essa capacidade, aquilo, né, vai vir dentro dela como se fosse uma água fervendo, né, imagina que uma chaleira em ebulição, uma panela de pressão. Aquilo vai vir dentro dela, né, por causa do temperamento dela muito forte, só que ela não vai tendo os elementos para se expressar. Aí o que acontece? Ela acaba sendo uma pessoa, uma criança extremamente agitada. Então, se você, né, tem filhos que são agitados, pode ser que seu filho tenha um temperamento sanguíneo, né? Então, percebam isso, né? Como essa questão da fala é importante para o sanguíneo. De modo que, enquanto a criança ela não tem bem desenvolvida essa capacidade dela de fala, de coordenar suas ideias e transformar isso, ao invés de ação, se transformar isso em fala, ela costuma ser uma criança extremamente agitada. Mas depois, a partir do momento que ela consegue se desenvolver, consegue falar, consegue se expressar, né? Colocar para fora aquilo que ela está sentindo, vai ser uma criança muito dócil, muito amável, que gosta de conversar com todo mundo, né? Aquela pessoa que gosta de se intrometer, aquela criança, né? Perdão, que até gosta de se intrometer na conversa dos adultos, perfeito? Então essa característica da fala, né, da expansão, né? Voltando aqui novamente, né, o colérico expandindo através da ação. Tem as ideias, as coisas passam ao redor dele do mundo, né, entram dentro dele, passa pelo filtro do temperamento e ele parte para a ação. O sanguíneo ele pega as coisas do mundo, passa pelo filtro e devolve o que? Através de fala. Então nós temos aqui dois temperamentos quentes que estão expandindo, mas de forma totalmente diferente. Perfeito? Bem, falei para vocês agora dos dois temperamentos quentes, agora eu vou falar dos temperamentos frios, né? Como eu disse para vocês, quando a gente fala de temperamentos quentes, a gente sempre lembra o que? O calor está expandindo, né? Você lembra de uma água fervendo, por exemplo, as moléculas da água estão expandindo, né? Então tem aquela agitação. Então, os temperamentos quentes são marcados por essa agitação, perfeito? Já os temperamentos frios, eles são marcados o quê? Pelo acolhimento, pelo recolhimento, tá? Vou começar falando para vocês um pouquinho do temperamento fleumático. Bem, o que caracteriza o temperamento fleumático? Ele recebe as coisas, as impressões do mundo, aquilo passa pelo filtro do temperamento dele, ao invés de expandir, ele recolhe. Então são pessoas que precisam pensar, gostam de se aprofundar nas coisas, perfeito? São pessoas que não têm tanta necessidade de se comunicar, de falar, ou não têm tanta necessidade de agir como o temperamento colérico. Coloquei para vocês anteriormente uma seguinte situação. Você está você está numa discussão, ou alguém vem e fala alguma coisa para você, você recebe uma bronca. Muitas vezes o fleumático, ele leva uma bronca, ele nem entende porque ele está levando aquela bronca, né? Ele precisa processar primeiro aquilo dentro dele, para depois ele chegar numa resposta e entender o que aconteceu. Então, se você já passou por isso na sua vida em algum momento, né? Não se preocupe, isso é uma característica do seu temperamento, isso pode ser revertido, sim, né? Requer o quê? Que você entenda que isso é uma característica do seu temperamento e comece a trabalhar a partir disso, que melhorar e entender que muitas vezes você precisa dar uma resposta imediata para aquilo que acontece, né? Como o temperamento frio não está expandindo, então muitas vezes ele
por exemplo, ele recebe uma ofensa, né? Quem tem um temperamento frio, ele recebe uma ofensa, ele não consegue rebater aquela ofensa de imediato. Porque, como eu disse para vocês, ele recebe as coisas do mundo, aquilo entra dentro dele, ele precisa trabalhar aquilo precisa fazer um certo sentido para ele poder falar, para ele poder expandir, para ele poder de repente brigar, para ele poder até mesmo colocar o ponto de vista dele para fora, né? Então não é uma pessoa que está expandindo a todo momento, ele está o quê? Recolhendo, né? Ele pega as coisas do mundo, ele está pensando, ele está refletindo, e ele pode até se perder nesse processo, né? Então, uma das coisas que o fleumático tem é uma dificuldade de colocar as ideias dele em ação. O colérico, ele tem as ideias, age de imediato. Já o fleumático não, ele tem essa certa dificuldade de colocar as ideias dele em ação. Portanto, se você se identificou como uma pessoa de temperamento fleumático, o conselho que eu dou para você: não tenha medo de agir. Não tenha medo de colocar suas ideias, as coisas que você está pensando, em forma de ação. Por quê? Porque você tem que entender que o mundo, né, que existem diversas situações que requerem que você tenha o quê? Uma atitude, uma ação imediata, perfeito? Entendo que muitas coisas merecem ser, né, você tem que refletir, você tem que levar aquilo mais a fundo, se aprofundar naquilo, mas você tem que entender que muitas situações na vida chamam para que você reaja de imediato, né? Você não tem tempo de ficar pensando, se aprofundando, analisando se aquilo tem que ser feito dessa forma mesmo ou não, você precisa agir de imediato. Então, se você se identificou como fleumático, é um conselho que eu te dou muito sério. Comece a agir, a partir de hoje, comece a agir. Teve a ideia? Concebeu alguma coisa na sua mente? Claro, né? Não estou falando para você sair fazendo tudo que vem na sua mente, não é isso, né? Veja bem, você tem que pensar, é importante que você pense. Mas você teve uma ideia e viu que ela é boa, por que não colocá-la em ação? Por que não provar aquela ideia? Perfeito? E uma pessoa, se você tem um filho, é um cônjuge, ou mesmo um funcionário que você tem identificado que tem esse temperamento, tome muito cuidado para não ficar bronca, porque você dando uma pessoa que tem esse temperamento fleumático, ela pode ter uma característica muito ruim, muito negativa para essa pessoa, porque ela pode pegar aquilo, né? E, por exemplo, ela levou uma bronca agora, ela não consegue reagir, ela não consegue mudar aquilo. Daqui a pouco ela levou outra bronca, ela não consegue reagir, ela não consegue mudar por causa dessa dificuldade de ação. Imagina você levando pancada, levando uma porrada da vida a todo instante e você não conseguindo reagir diante daquilo. Ou seja, né, muito cuidado ao dar bronca, ao tratar como uma pessoa que tem um temperamento frio, especialmente fleumático, porque ele pode se sentir uma pessoa incapaz de fazer as coisas. E realmente ele vai ficar incapaz porque ele não consegue sair daquilo, né? Ele não vai conseguir agir de forma diferente. Perfeito? Por outro lado, nós temos o temperamento melancólico, que é um pouco diferente do temperamento fleumático. O melancólico ele também está recebendo as coisas do mundo e puxando para baixo. Perfeito? Só que o melancólico ele é aquela pessoa que ele pensa muito sobre as coisas e ele tem facilidade, ele tem uma dificuldade de esquecer as coisas com as quais ele se aprofundou, né? O fleumático, ele pega as coisas do mundo, ele recebe as expressões do mundo, ele recebe uma ofensa, por exemplo, e aquilo muitas vezes se perde, se esvai dentro dele porque ele não guarda rancor, ele não é uma pessoa que ele tem uma certa facilidade em perdoar, em ser uma pessoa bondosa, né? Ser uma pessoa que consegue realmente esquecer as ofensas. Já o melancólico não, né? Se ele recebeu uma ofensa, por exemplo, alguém tratou ele mal, ele vai pegar aquilo para ele, vai se aprofundar naquilo, ele vai analisar a questão sobre todos os ângulos, sobre todas as fórmulas, e aí sim, o melancólico ele vai chegar numa conclusão, e dificilmente alguém vai conseguir tirar aquela conclusão da cabeça dele. Percebem a diferença? O fleumático, ele pega as coisas do mundo, passa pelo filtro do temperamento, e ele, né, se aprofunda naquilo. Só que aquilo ele se aprofunda, mas meio que se esvai dentro dele. Já o melancólico não, né? Ele recebe as coisas do mundo, aquilo fica como se fosse como se cristalizasse dentro do peito dele, né? Mas por que isso acontece? Veja bem, o melancólico está sempre analisando as coisas sobre diversas formas, sobre os mais diversos ângulos. Ou seja, ele pensa tanto sobre alguma questão, sobre algum acontecimento, e quando ele chega a alguma conclusão, não foi uma conclusão baseada em uma superficialidade qualquer, foi uma conclusão baseada em muita análise, né, e muito aprofundamento. Por isso que quando ele chega a alguma conclusão, dificilmente alguém consegue fazer ele mudar de ideia. Claro, é possível a pessoa se mudar de ideia, sempre melhorar, mas é muito mais difícil para um melancólico mudar de ideia justamente porque ele se aprofundou muito naquilo. Perfeito? Então, essa é uma das principais características do melancólico. E ele tem dificuldade de perdoar. Se o melancólico seja a conclusão de que a pessoa foi má com ele, agiu, né, com uma certa maldade,
e ele chega a essa conclusão da pessoa, ou seja, ele vai ter essa tendência a guardar rancor da pessoa, porque ele já cristalizou isso dentro do peito dele, né? Por outro lado, melancólicos são pessoas extremamente organizadas, melancólicos precisam dessa organização. Se você é uma pessoa, né, que costuma ser muito perfeccionista, gosta de tudo certinho, bonitinho no seu lugar, a casa de uma melancólica, por exemplo, costuma ser uma casa muito limpa, muito organizada, porque justamente o melancólico precisa dessa estrutura, ele precisa de organização na vida dele, né? Pense bem, o melancólico, como ele se aprofunda, o mundo interior dele é muito grande. E se o mundo exterior dele está bagunçado, o mundo interior dele absorve essa bagunça e ele não consegue se organizar para se aprofundar. Perfeito? Então, por isso, dada essa necessidade do melancólico, né, em se aprofundar, por isso que o mundo dele interior precisa estar organizado, e quando ele vê o mundo exterior, tudo que está à volta dele, o ambiente dele desorganizado, o mundo interior dele desorganiza, né? Quer dizer, ele traz essa questão para dentro de si, tudo ficou desorganizado dentro dele, ele não consegue fazer aquilo que ele mais gosta, que ele mais almeja na vida, que é o quê? Interiorizar, pensar, se aprofundar nas coisas. Perfeito, pessoal? É um tema extremamente vasto, extremamente denso. Eu dei aqui algumas características para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham se identificado aí com algum dos 4 temperamentos. Perfeito? Vocês podem dar uma olhada no meu perfil também, que vocês vão encontrar um material, alguns materiais, principalmente no meu feed, falando um pouquinho sobre os 4 temperamentos, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que surgir, né, a partir dessa aula, dessa visualização, vocês podem ficar à vontade também, entrem em contato comigo, que eu estarei disposto, com muito prazer, para tirar as dúvidas de vocês e ajudá-los nessa caminhada, nessa descoberta maravilhosa, significativa, que é descobrir o seu temperamento, descobrir, né, os seus pontos fortes, seus pontos fracos e melhorar, sim, melhorar a sua vida, melhorar a sua postura, melhorar o seu relacionamento com as pessoas com as quais vocês convivem. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais e fiquem com Deus. Tchau, tchau.